E estamos, senadora, trabalhando em cima de informações que não são verdadeiras. O senador Ferraço, no seu relatório, colocou um dado que ele obteve num texto do Pastore, já antigo, de que 98% das ações trabalhistas no mundo seriam brasileiras. Não é verdade. Se fosse verdade, no resto do planeta Terra, proporcionalmente, nós teríamos 81 mil ações. E ele diz que os Estados Unidos teve, durante o ano, enquanto nós teríamos 2 milhões, teve 75 mil. Não é verdade. Esse dado, senadora Gleisi, senador presidente, é relativo às ações na Justiça Federal americana. E apenas 2% das ações trabalhistas norte-americanas vão para a Justiça Federal. O número é bastante semelhante ao nosso número. E os Estados Unidos tem uma lei que consolida ações coletivas. Por exemplo, teve uma ação contra a Boeing de 190 mil pessoas que se transformou numa ação só, porque por força de uma lei se consolida estas ações com um caráter universal contra todos. Então, nós estamos trabalhando em cima de desinformações e ninguém disse nada a respeito disso até agora. O ministro Barroso repete esse dado numa conferência na Inglaterra, se não me engano. Barbaridade. Não é verdadeiro, se baseou num texto que é citado por inúmeros parlamentares e juristas que não corresponde à verdade. É claro, senadora, que nós temos problemas com a legislação trabalhista. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que já tiveram um empregado no Congresso Nacional, um trabalhador, tiveram problemas com a legislação trabalhista, mas são problemas mais dos próprios advogados, que entram com ações em qualquer circunstância, com ou sem razão. É uma forma de pressão. E isso apavora as pessoas. Eu li na revista Veja um chefe de cozinha francês, senador Cidinho, dizendo que o Brasil tem que resolver esse problema porque ele teve que fechar o restaurante dele em função de ações trabalhistas. Perceba bem, o restaurante francês de luxo em São Paulo foi aberto num momento de recessão, uma má avaliação do promotor do investimento. E ele fechou pela recessão, pela incompetência, pelos preços altos que cobrava. Agora, a Veja coloca ele nas páginas amarelas, afirmando que a solução para ele é não pagar mais trabalhadores. É o trabalho escravo que vai resolver a questão da manutenção do seu restaurante aberto. Claro que tem muita coisa que ser modificada e muita coisa foi modificada ao longo do tempo na legislação trabalhista. Eu comecei a minha vida de advogado como advogado trabalhista no escritório do Edésio Passos, em Curitiba. Era eu, o Edésio Passos, o Nestor Malvese e mais alguns companheiros, o Paulo Bastos, que era o grande advogado da época. Eu sei os percalços que essa legislação pode oferecer a habilidade de um advogado mal intencionado. Mas querer resolver esse problema com a escravização do trabalho é de uma estupidez brutal. A recessão se resolve com investimento público. Eu cansei de repetir aqui, nessa tribuna do Senado, senadora, os Estados Unidos resolveu a recessão, senador Cidinho, diminuindo a carga horária dos trabalhadores e aumentando o salário, e adotando a especialização do trabalho em linha de montagem. É o taylorismo proposto pelo Ford. A Alemanha resolveu o problema numa associação das grandes empresas e o Estado para a realização de infraestruturas, ao mesmo tempo em que o governo alemão reduziu a quase nada a remuneração da rolagem da dívida e garantiu uma taxa interna de retorno para os investidores que participassem dos grandes projetos de infraestrutura. Nós estamos na contramão disso tudo, mas o pior, senadora, é que nós estamos realmente sem governo. Então, de repente, um procurador da República desafia e agride o presidente da República, um procurador da República. Não é possível. Eu acho que o governo não tem condição de governar.
A Polícia Federal parou a emissão de passaportes como uma retaliação contra o governo. É claro que eles podiam escalonar as suas despesas em cima do orçamento que tinham. Então, nós estamos vendo corporações se colocando acima da presidência da República. E isto ocorre por quê, senador Cidinho? Porque nós não temos um presidente legítimo eleito, suportado pelo voto popular. Nós estamos numa situação extremamente difícil. Ao mesmo tempo, corporações afastam senadores com denúncias. Eu não vou julgar o mérito dessas coisas. O Brasil sabe que uma boa parte dessas denúncias são verdadeiras e que nós precisamos mesmo punir a corrupção. Mas não é possível que seja feito ao alvitre de pessoas singulares estabelecidas em instituições, sobre o veso do domínio corporativo que não passa pelo voto popular e pelos desejos da nação. Não há dúvida, senadora, que o Congresso Nacional, Senado da República, devia parar essas reformas. Não definitivamente. Nós precisamos mexer na legislação do trabalho, mas não dessa forma assodada. Isso. Deixar, então, os erros que foram cometidos na Câmara para correção por parte do presidente da República, que não preside mais nada, que está sendo agredido por Polícia Federal, pelo Ministério Público, que não tem rigorosamente nenhuma condição de governo. Soube que ontem o senador Jader Barbalho fez um discurso que parou esse plenário do Senado Federal. É isso, nós temos coisas extremamente sérias acontecendo. E essa irresponsabilidade do Senado da República com esses projetos pode nos levar a uma situação muito pior, de conflagração nacional. Isso aí. O trabalhador brasileiro não vai admitir ser relegado à condição de escravo. E veja, mais uma vez, como antigo advogado trabalhista, eu digo que muita coisa precisa ser mudada. Fundamentalmente pela irresponsabilidade dos advogados trabalhistas, de uma boa parte deles, que entram com ação em qualquer circunstância. O trabalhador não tem ideia da natureza da ação que estão impetrando em nome dele com uma procuração obtida na porta do escritório de advocacia. E isso desestabiliza e mexe com a cabeça de boa parte do empresariado pequeno e médio. Talvez até nós tivéssemos que redigir uma espécie de um simples trabalhista que modificasse essa pressão em cima de pequenas e médias empresas, mas estabelecesse o quadro geral de garantias que são conquistas da sociedade humana ao longo dos séculos. É o Estado de Direito Social. Mas parece que a irresponsabilidade e a cegueira do Congresso Nacional está prevalecendo. Eu espero que alguma força catalítica acelere o processo, um estalo como o do Padre Vieira, que o transformou de um devoto da Virgem Maria, de uma hora para outra, um dos mais importantes oradores sacros da língua portuguesa. Obrigada, senador Requião. Vossa Excelência tem toda a razão. Nós precisamos modernizar a legislação trabalhista. E Vossa Excelência tem razão em falar numa modalidade de simples trabalhista. Nós temos que modernizar do ponto de vista da tecnologia. Hoje nós temos outras formas de trabalho. Enfim, mas não da forma como está sendo feito aqui. Aqui não é para melhorar a vida do povo brasileiro. Aqui é para ajustar a lucratividade de um setor da sociedade. É isso que está se discutindo, senadora, aqui. Me permita só um exemplo que me ocorre agora. Na década de 90, a Kodak era detentora da comercialização de 85% do papel fotográfico do mundo. Ela dominava a indústria da fotografia. A inovação tecnológica, a digitalização das máquinas fotográficas, e ela tinha, se não me engano, 195 mil empregados. Em 3 anos, acabou. A Kodak desapareceu do planeta Terra como empresa importante. A inovação tecnológica está a exigir mudanças na legislação. Muito bem. Mas não essa pasmaceira, esse absurdo que está sendo votado, sob o pretexto de que o absurdo será resolvido pelo Temer, que leva apito da Polícia Federal e do Ministério Público Federal a cada momento.
Estamos transformando o nosso país numa ridícula república bananeira. Estamos tirando completamente a credibilidade do Executivo, do Legislativo, e o Judiciário já está perdendo por esforço próprio a sua.